Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamento, e o tema de hoje é que eu não me entendo com meu marido. O que fazer? O que eu faço quando eu não me entendo, não consigo entender o meu marido? A gente fica ali só brigando. Por que que você não se entende aí com seu marido? Porque você não consegue entender o comportamento dele, você não consegue entender por que que ele não te compreende, não consegue aí captar as coisas que você joga de indireta para ele, você faz de tudo para ver se ele te percebe e ele não consegue te entender. A primeira coisa, isso está difícil para você? Conviver com esse marido desse jeito, com o comportamento dele, que não te entende, que você não entende? E se você olha para isso só olhando a dificuldade, você não consegue achar a solução. E o princípio aqui, o pilar de todas as coisas aqui do meu curso, do Método Cura do Casamento, você vai entender que você é capaz de curar o seu casamento. Você é capaz de transformar isso para viver um casamento saudável. Basta você querer. Você tem essas ferramentas para transformar essa dinâmica do casal, para transformar aí o seu casamento. E você vai entender aqui o porquê. Por que que vocês não estão aí se entendendo? Porque quando a gente tem aí um problema, a gente pode ali ficar ali olhando para esse problema, ou eu posso ver isso como uma oportunidade. A gente pode ver essa oportunidade para o nosso crescimento. Então, é olhar para isso que está difícil, para isso que está ruim, e aí você enxergar uma oportunidade. E por que que às vezes a gente não se entende? Porque o marido, ele é diferente. O homem é diferente da mulher. E se você não tem esse conhecimento de entender que nós somos diferentes, você vai acabar criando uma expectativa que vai ser frustrada. Sabe quando você fala alguma coisa para o seu marido e você queria que ele te entendesse? Você queria que ele tivesse te compreendido e ele não compreendeu. Como assim eu joguei aquela indireta para ele e ele não entendeu? É porque a forma de ver o mundo do homem e da mulher são diferentes. A forma de comunicação de um é diferente do outro. O comportamento é diferente. E ainda bem que nós somos diferentes, porque a gente precisa usar essa diferença aí ao nosso favor. E se eu não tenho conhecimento de que esses comportamentos são diferentes, eu vou continuar agindo da mesma forma e vou achar que o problema está com ele. Ah, esse marido é muito difícil, ele é muito complicado, ele é que não assume a responsabilidade, e aí você começa a fazer aquela lista sobre ele e você não sabe o porquê que ele é tão diferente do que você gostaria que fosse. Só que o homem, ele tem um perfil comportamental, ele tem um perfil aí de comunicação diferente do nosso. E quando a gente não faz isso, você vai ficar ali criando aquela expectativa e se frustrando o tempo todo. E aí, toda vez que você se frustra, você pensa assim, que o problema é ele, que o problema é dele. E eu tô aqui para te dar duas notícias. A primeira é para você se sentir aliviada que não tem nenhum problema aí com o seu marido, ele não é um extraterrestre, ele só é homem e precisa ser tratado assim, de forma diferente. Quem já ouviu aqui aquele ditado assim: nós devemos tratar as pessoas assim como a gente gostaria de ser tratado? Quem já ouviu esse comentário, esse jargão assim? A gente tem que tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. É que eu não tenho que tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu preciso tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Ou ainda vou além, como ele precisa ser tratado. Quantas vezes a gente tem um comportamento com o nosso marido achando que isso é o melhor? Olha, eu sou carinhosa, eu sou desse jeito, e eu acho que essa é a forma que eu gostaria de ser tratada, então eu faço com ele. Só que cada um tem uma linguagem de amor diferente. Cada um se sente amado de forma diferente. Já percebeu algumas pessoas que se sentem muito amadas,
abraçando o tempo todo, grudando, aquela pessoa grudenta, ela precisa tocar, ela precisa o tempo todo estar tocando e é assim que ela se sente amada. Outras pessoas podem não gostar de tanto toque assim, mas se sente amado com uma outra linguagem, uma outra forma de demonstrar amor, talvez com palavras, você valorizando ela, talvez você dizendo o quanto ama, entende? Existem linguagens de amor diferentes e existem, além das linguagens de amor, da gente compreender que as pessoas são diferentes e elas precisam ser tratadas da forma com que ela quer ser tratada e precisa ser tratada e não do jeito que eu quero ser tratada. E quantas vezes a gente briga, se decepciona, fica chateada? Exatamente porque você criou uma expectativa. Você queria que seu marido. Por que ele não está se sentindo amado? Eu disse para ele o quanto eu amo, eu falo para ele que eu amo todo dia. Todo dia eu falo isso para ele. Mas às vezes não é essa a linguagem de amor dele. E se você não tem esse conhecimento, você vai continuar agindo da mesma forma. Olha como é importante a gente saber esse caminho. Silvana, eu sou capaz de curar meu casamento? Sim, o método cura do casamento é para mulheres. É para você transformar a sua vida e o seu casamento. Por isso é a cura do casamento. Por isso é viver um casamento saudável. E tudo isso, esse passo a passo, a linguagem, o comportamento, tudo isso eu coloco dentro do curso e do método. Porque é um passo a passo, é uma forma de você entender que se você ficar tratando o seu marido da mesma forma que você gostaria, com o seu olhar, vocês não vão conseguir se entender. Silvana, eu não me entendo, não estou conseguindo me entender com meu marido, eu não consigo entendê-lo, ele age de uma forma diferente. É claro que ele vai agir diferente. Primeiro, que ele é uma pessoa diferente, e segundo, que ele é homem. E quantas vezes a gente fica querendo fazer, tratar o outro como a gente gostaria que fosse conosco? Afinal, esse é muito conhecido. A gente precisa tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, então eu vou tratar o outro assim, da mesma forma que eu gostaria. Ué, mas eu estou fazendo isso, estou me decepcionando? O que está acontecendo? O outro é diferente de mim. E ele precisa ser tratado da forma que ele precisa ser tratado, da forma que ele gostaria de ser tratado em determinados momentos. E o que é melhor para ele, não necessariamente vai ser o melhor para mim. Vai ser a melhor forma com que eu acharia que seria melhor. Então a gente precisa entender essas diferenças. E eu vou dar um exemplo aqui para você da linguagem. Existem várias diferenças. E que você conhecendo essas diferenças, entendendo essas diferenças do homem e da mulher, o que acontece? Você começa a usar essa diferença a seu favor. Agora, se você não tem conhecimento, você fica errando, porque você fica aí tentando tratá-lo do seu jeito, tentando tratá-lo de como você gostaria de ser tratada. E aí você não usa o que tem de bom nessa diferença de homem e mulher a seu favor. Como, por exemplo, na linguagem. O homem, ele tem um foco específico e existe uma diferença desse foco específico e de uma comunicação difusa. Por exemplo, a mulher, ela joga indireta, né? Ela joga uma indireta para ver se o homem pesca. Você passa, talvez, aí num shopping, num local, e você fala assim, nossa, gostei tanto dessa roupa, e tá chegando meu aniversário. E aí você pensa assim, ele vai entender que eu quero isso de aniversário, de presente. Ele vai entender, porque eu joguei uma indireta, sim, ele vai pescar. Só que não, ele não te dá aquele presente, você fica decepcionada, você criou uma expectativa porque você jogou aquela indireta e você vai ficar decepcionada. Então aí a mulher joga ali uma indireta, achando que o homem vai pescar, que ele vai entender. E olha aí, já um problema, que talvez gere até uma briga aí na relação de vocês. Você vai jogar uma indireta e você precisa entender que existem diferenças do homem e da mulher. E se você
fica ali tratando e aí você joga aquela indireta e ele não entende. O homem, ele tem uma comunicação mais direta. É preciso você ser clara com ele. É preciso você dizer o que você quer e tá tudo bem. Agora, se você não procura entender, se você não procura conhecimento, você vai continuar agindo da mesma forma e vai continuar se decepcionando. Você vai continuar ali com a sua comunicação e vai continuar ali criando expectativas dele e ele não vai fazer nada do que você quer. E aí talvez você fale, poxa, mas eu falei naquele dia que eu queria isso. E ele não estava ouvindo, ele não estava entendendo, porque a comunicação dele é diferente da sua. Precisa ser clara. Já a mulher, ela gosta disso, dessas indiretas, ela pesca, ela tem diferença. E se você não usar dessa diferença para você, dessa diferença a seu favor, você vai continuar errando. Como, por exemplo, um pedido de ajuda. A mulher, ela gosta de pedir, ela fala que não precisa, mas ela sempre quer ser ajudada. Sabe aquele caso assim, de você ir na casa de uma amiga, ou sua amiga tá na sua casa, e no final daquela reunião ali de amigos, talvez você tenha feito um jantar, e aí vocês viram, você vira para sua amiga e fala assim, eu vou lavar a louça. E aí ela vira e fala assim, não precisa. E se não precisa da mulher, é educado. Mas o que a mulher quer? Ela quer ajuda o tempo todo. Já o homem é diferente. Ele não vai ficar jogando indireta ou dizendo assim, não precisa não, cara. Quando o homem quer, ele fala, eu quero ajuda, vem cá, me ajuda aqui a fazer isso. Agora, se ele não pedir e você fizer, ele vai se sentir ofendido. Ele vai achar ali que você tá dizendo que o que ele está fazendo não tá bom. Já passou por alguma situação do seu marido estar ali te ajudando, lavando a louça, fazendo algum serviço da casa e você logo está questionando e dizendo, você quer ajuda porque você está vendo que ele não está fazendo direito, do jeito que você gostaria? Ele está fazendo aquele serviço ali, mas você sabe que você faria muito melhor. E aí você vira para ele e fala assim, amor, você quer que eu te ajude aí? Na verdade, você não está gostando do que ele está fazendo. É essa sensação que ele vai ter. Então, se ele está fazendo, deixa fazer. Se ele não te pediu ajuda, deixa ele do jeito que está. Porque o que aconteceu ao longo do tempo? Primeiro que a gente precisa entender que a mulher e o homem têm suas diferenças. Outro ponto é entender o que aconteceu, o que tem estragado muitos nossos relacionamentos hoje. Muitos casamentos. Dentro dessa diferença de homem e mulher, as pessoas estão assumindo papéis errados. E isso está trazendo muitos conflitos para os casais. Houve um tempo, um período, onde as mulheres não tinham voz, onde as mulheres ficavam ali reprimidas, onde é aquela época que o homem era bem machista. E aí, houve uma geração que falou assim, o quê? Eu vou criar minha filha para ser independente. Eu vou criar minha filha para não precisar de homem, para ser uma mulher independente. A minha filha vai ser uma mulher que vai fazer coisas, vai trabalhar fora. Essa coisa de ficar aí dentro de casa por conta de homem, não. E aí, essas mulheres começaram a criar filhas assim. E tá tudo bem. Tudo bem a gente trabalhar, tudo bem ser mulheres independentes, só que houve aí um desequilíbrio disso. As mulheres hoje querem ser independentes, elas querem trabalhar, elas querem controlar, elas querem cuidar de tudo, elas querem fazer tudo, afinal, elas não precisam dos homens. Afinal, ela faz melhor do que os homens. E aí, ao longo dessa história, as coisas foram fugindo ao controle. A mulher perdeu a noção de quando é o papel dela do feminino e quando ela tem que colocar o homem no lugar. Entende isso? Existem algumas histórias aqui que eu posso te contar de casamentos que não deram certo por causa disso. Quando a mulher, ela tem muito desse instinto, é essa mulher aí que a gente chama de mulher viril,
ela encontra um homem exatamente que não vai ter esse perfil viril. Por quê? Porque ela precisa ser essa controladora. Ela precisa ser essa mulher que comanda. Ela precisa ser essa mulher que domina. Então ela encontra um homem exatamente para ser dominado por ela. E aí nessa diferença ela sofre, porque ela carrega um peso que não é dela. Ela começa a controlar tudo. E ela sofre lá na frente. Tem uma situação de uma mulher que ela cuidava de tudo, ela pagava as contas e ela passava cartão porque ela tinha um salário muito alto e ela nem percebia que ela estava fazendo isso, né? Não, o casamento é tudo junto, então vamos. E aí, quando ela perdeu esse emprego, a única coisa que esse homem quis foi separar e tirar tudo que ela tinha construído. Em outra situação, uma outra mulher também que tinha uma empresa, era bem resolvida, bem estruturada, achou um homem que estava ali também que não conseguia achar um emprego à altura dela e essa relação não deu certo. E ainda tem situações onde os dois trabalham, os dois têm um bom salário, só que a mulher, ela tem esse instinto de controlador, de querer cuidar de tudo, de resolver tudo, e o homem não tem voz. E aí você fala assim para mim, mas é ele que é um bobão, Silvana. Ele não age, ele não faz. Será que ele não faz ou ela não deixa ele fazer? Me responde aí nos comentários. Numa situação dessa, onde a mulher que cuida de tudo, a mulher domina a situação, ela controla tudo, ela resolve tudo, será que é ela que não deixa ele fazer? Ou o cara que é muito bobo e não faz, por isso que ela faz? Se você é a pessoa que está nessa relação, se você é essa mulher, fala para mim. O que você acha? Você acha que é ele? Seu marido não faz? Ele não assume a responsabilidade financeira? Talvez ele não assuma aí os serviços em casa, não te ajuda em nada, não toma decisão. É um homem que você não pode contar. Ele precisa muito de você. Você sente até que você é meio mãe dele. Você sente isso? Você conhece alguém que sente assim? E o que acontece nessa relação? Se você não souber se comportar da forma adequada, se você não consegue entender essa mudança, essa diferença do homem e da mulher, e você colocar cada um no seu papel, vai ficar muito pesado para você. Você vai sofrer nessa relação. Mas, Silvana, eu queria que ele tomasse atitude, ele não fez. Tem até uma situação simples, assim, né? É uma pessoa que eu estava acompanhando para adequar esse relacionamento, porque ela é o homem e ele é a mulher nessa relação, e aí ela tinha que pendurar um quadro. Aí ela falou: não, dessa vez eu vou conseguir, eu vou deixar para ele pendurar, para ver se ele tem responsabilidade. Só que ele demorou a fazer. No que ele demorou a fazer, o que ela fez? Ela fez. Ela simplesmente foi lá e pendurou. Ele demorou muito, ele não faz, ele não tem atitude. E aí, esse jeito, isso, qual é o primeiro pensamento que você tem? Ele não dá conta, ele não vai mudar. É muito difícil, Silvana. É muito difícil a gente se adaptar, entender o que é homem, o que é mulher, o papel de cada um. É muito difícil. Você está dizendo para eu não ser assim, para eu não ser essa mulher assim? Eu estou te mostrando que existe um caminho de equilíbrio e existe um processo para você chegar nesse caminho. Não é para você continuar ou você sozinha. Ah, então eu tenho que ser submissa, tem que ser. Não estou dizendo isso. Só que você tem que saber qual é o ponto de equilíbrio, o que você quer. Uma mulher que assume tudo isso, você pode até ser muito segura, mas você não é feliz. Eu posso ter certeza disso, que no fundo você gostaria de ter um homem viril, um homem que resolvesse as coisas, um homem que tivesse à frente para você, um homem que fosse capaz de morrer por você. No fundo, é esse homem que você quer ter. Fala para mim.
Você quer um homem que não tem atitude, que não assume nada, que não resolve nada? Ou você gostaria de ter um homem forte assim ao seu lado? Aí você vai me dizer, mas Silvana, homem não muda. Como que a gente vai mudar o outro? Como que a gente vai fazer para mudar o outro? Não tem como. E aí ele não dá conta, ele precisa de mim. Sem mim, ele não faz nada. E se você pensa assim, e se você continuar com essa crença, você vai continuar assim, porque aquilo que você acredita é a sua verdade. Mas eu tô aqui para te dizer que tem como superar isso. E qual que é o jeito errado de superar? Continuar desvalorizando ele, continuar agindo da forma que você está agindo hoje. E você ficar aí, então entendi, Silvana, essa diferença que você está falando, tá pesado mesmo para mim, eu preciso ser mais feminina e ele precisa assumir mais o papel dele de homem, que ele não tem assumido direito, e eu vou falar isso tudo para ele hoje. E aí entra outra parte do método Cura do Casamento. É você saber dialogar, é você saber se colocar no seu lugar, é você ter a atitude certa, comportamento e saber falar, saber se comunicar. Então, qual é o jeito certo? É agir dessa forma correta, mudando em você. E você entender que ser, porque quando a gente fala assim, ser submissa, né? A mulher ser submissa, eu mesma fiquei muito tempo com isso na minha cabeça. Como assim? Porque a crença que a gente tem de submissão é de ser menor do que o outro. A gente pensa que quando a mulher é submissa, ela era menor que o outro. E não se trata de ser menor. Se trata da gente estar lado a lado. Submissão é a gente estar na mesma missão, assumindo os nossos papéis. Porque a gente fica ali querendo que o outro nos entenda, que o outro nos compreenda, que o outro reconheça o quanto eu trabalho, o outro reconheça o quanto eu estou cansada hoje, o outro reconheça o tanto que eu faço. Mas será que você reconhece isso tudo nele? Será que você está vendo isso nele? Então, o jeito correto de superar essa situação está em você. Você quer acabar com as brigas e viver um casamento saudável? Isso está em você. E eu posso te provar e te mostrar isso. Que existe um caminho, um passo a passo para você agir e transformar o seu casamento. Agora eu quero saber se você está disposta a agir assim. Se você está disposta a transformar seu casamento. Ah, Silvana, mas é muito pesado, sabe? É muito difícil. Por que a mulher tem que fazer isso? Dane-se. Se o homem não quer fazer, faça você. Você vai ficar esperando ele fazer para mudar seu casamento, mudar sua vida? Vai ser infeliz até quando? Se eu estou te dizendo que existe uma forma de você transformar a sua vida, você vai ficar esperando o seu marido mudar? Esperando acontecer um milagre? Esperando acontecer alguma coisa? Não, faça você. Porque quando você faz para você, você vai transformar o outro. Você vai transformar a sua família. Você vai transformar a vida dos seus filhos. Mas você precisa agir. Você precisa fazer. Existe um caminho para isso. E quando a gente começa esse caminho de transformação, de entender essa diferença, então, se o homem é diferente nisso, se a forma de comunicação dele é diferente, eu vou usar isso a meu favor. Se a linguagem do amor dele é essa, então eu posso usar, fazer com que ele se sinta amado, mostrando para ele da forma correta. Se ele entende essa linguagem objetiva, para de ficar jogando indireta para você não se decepcionar. Entende que quando a gente reconhece essas diferenças, a gente usa ela ao nosso favor. Agora, se você não compreende as diferenças, se você fica esperando algo externo acontecer, se você fica esperando que alguma coisa aconteça para salvar seu casamento, você vai se decepcionar.
Consegue compreender isso? Ah, mas é difícil. Quem disse que seria alguma coisa fácil? Tudo aquilo que você transforma, que é bom, que é duradouro, existe um processo. Ah, Silvana, eu vou fazer dieta. E dieta é fácil? Ah, eu quero emagrecer. É fácil? Não. Mas por que que você faz? Por que que eu me alimento bem? O que me faz comer ali brócolis, couve, um ovo cozido? O que me faz achar isso melhor? É saber que isso vai fazer bem para o meu corpo e saber que eu vou ter mais saúde. Isso vai aumentar a minha vida ao longo prazo, vai me dar qualidade de vida ao longo prazo. E é assim também no casamento. Ah, eu não quero fazer isso, Silvana, então não faz. Fica desse jeito e vai colher por longos anos isso aí. Agora não, eu estou te mostrando que existem caminhos. Existem caminhos de você conhecer as diferenças aí do homem e da mulher. Existe um método de você saber se comunicar, de você saber falar, de se comportar da forma correta. É colocar as peças no quebra-cabeça, sabe? Quando você tenta encaixar uma peça que não é dali, não entra. Não entra, vai ficar forçado. E tudo aquilo que é forçado é ruim. Já viu o sapato quando está apertado? É ruim, ele te machuca. E é assim também quando você tenta assumir uma responsabilidade dentro do casamento, que não é sua. É assim quando você tenta tratar o seu marido de uma forma diferente do que ele precisa ser tratado. E você precisa passar, sim, por essa mudança, por essa transformação. Agora você precisa querer, você precisa agir. Silvana, quantas pessoas me mandam, me ajuda, me ajuda. Eu estou aqui para te ajudar. Só que eu não posso chegar e te chacoalhar e te dizer assim, escuta que eu tenho aqui para você esse passo a passo, uma forma de você conseguir transformar. Eu posso aqui te passar esse conhecimento e dizer que existe. Mas quem vai ter que agir, fazer é você. É metade da minha parte, a outra metade é a sua. Você quer transformar isso? Você quer saber mais sobre essas diferenças? Você quer transformar? Você está disposta a transformar? Porque é assim um passo de cada vez. A gente no início, a gente pensa que é difícil, mas a gente vai transformando. E assim, quando a gente menos esperar aquele impossível, aquilo que a gente achava que era difícil, ele vai se transformar fácil. Porque é difícil uma separação, como também é difícil ficar casada, brigando e infeliz. Tudo é difícil. Ah, é difícil viver essa transformação, Silvana. E me diz, continuar do jeito que você tá, é mais fácil? Você acha que é fácil? Não é fácil. É que você já se acostumou. A gente tem uma capacidade incrível de se acostumar com coisas boas e com coisas ruins. Toda mudança, ela requer uma atitude nova, um trabalho. E ela vai ter que mudar também. Então, ela não quer mudar. Isso que você está vivendo, se é ruim ou bom, ela já sabe o que vai acontecer. Ela já sabe como vai reagir. Por que eu preciso ficar aí tentando tratar o meu marido da forma adequada, do jeito que ele precisa? Então, é preciso conhecer essas diferenças. É preciso eu tratar o outro como ele precisa ser tratado. É preciso eu tratar o outro como ele gostaria e como ele precisa ser tratado. E eu quero saber aqui agora, se você entendeu isso, que é preciso a gente se adequar, voltar para o nosso papel de mulher, entender que o homem precisa assumir o papel dele. E a submissão é estar juntas na mesma missão. É estar juntos com o mesmo objetivo, na mesma missão. Agora, se você carrega o papel dele
E se ele está carregando o seu e você não está fazendo, alguém vai se sentir pesado aí. Não vai estar adequado. Não vai estar no lugar certo, entende isso? Então é preciso você conhecer essas diferenças. É preciso você saber se comunicar. Porque aí sim você vai conseguir devolver cada um para o seu papel. Devolver cada um para o que tem que ser. E aí eu vou tratar assim, como gostaria. Como eu gostaria. E por que ele vai me tratar como eu gostaria? Porque é uma dinâmica. Cada um vai ativando esse gatilho no outro e eu vou ter essa retribuição de volta. Agora, existem duas formas da gente chegar em algum lugar, da gente conseguir transformar, por exemplo, relacionamento. Existem duas formas. Ou você fica ali tentando sozinha, errando, e aí você tenta de novo, você tenta, talvez passe alguns anos você tentando até você descobrir, e quem sabe você consegue chegar lá e descobrir. Agora tem um caminho mais fácil. Quando a gente tem a ajuda de alguém que já traçou esse caminho, já trilhou esse caminho, e vem nos levar de forma mais rápida, isso fica mais fácil. Imagina se você tiver que ler todos os livros que eu li, fazer todos os cursos que eu fiz, quantos anos você vai esperar para ter essa transformação? Será que você iria aí ter paciência para esperar esse tempo todo? Ah, mas você acabou de dizer que é difícil, Silvana. Não é fácil. Vamos mudar a palavra difícil. Não é que é difícil, não é fácil, é possível. E a promessa que eu estou fazendo é de acabar com as brigas e viver esse casamento saudável. Você já ter resultado dentro de 30 dias. Se você fizer tudo que está no método Cura do Casamento, você vai ver essa transformação na sua vida. Eu tenho testemunho das minhas alunas, como a Marli, que está sempre aqui nas lives acompanhando. Ela sempre coloca o testemunho dela aí. Agora, você precisa querer. E se você continua sozinha, fica pesado, fica cansado. Eu fiquei 15 anos tentando descobrir uma solução para eu poder me comunicar, para eu viver esse casamento saudável. E eu cheguei a esse sentimento aí. Agora eu vou ser casada e infeliz para sempre. Até eu descobrir que existem caminhos. Até eu descobrir que eu estava errando. Mas Silvana, mas era seu marido que fazia isso, fazia aquilo outro. Mas eu entendi que eu podia agir de forma diferente e ter um marido diferente. E hoje eu tenho. E eu me emociono em falar isso, porque hoje eu tenho um marido muito melhor do que eu podia imaginar. Muito melhor, é muito além. Eu imaginava, eu alinhei, porque eu falo aqui com vocês, quando eu quero conquistar algo, eu preciso alinhar aquilo que eu quero. Eu estou pedindo uma coisa, eu preciso sentir isso precisa ser verdadeiro, eu preciso estar alinhada para eu conquistar. E quando eu imaginava, e quando eu pensava no marido que eu queria, que ele se transformasse, eu jamais imaginei que ele fosse ser tão mais do que aquilo que eu estava pedindo. Muito mais. Muito mais. E eu descobri isso. E é algo muito poderoso. É descobrir que a gente tem essa capacidade. Mas se você ficar lutando sozinha, você vai ficar cansada. Porque é pesado. Porque você não sabe o caminho. A gente precisa de algo para a gente trilhar. Algo que me fala, ó, faça isso. Segue esse caminho. Está passando por essa situação, você precisa ter ferramentas para agir. Porque senão você fica errando, errando, errando. E cada vez que você erra, você se afasta mais do seu marido. É preciso a gente agir diferente. A gente saber o que fazer. A gente sabe que eles estão errados. Por mais que você saiba que tem coisa que ele faça aí que está errado. Porque sim, gente, nós também erramos.
Todos nós temos luz e sombra, nós também erramos, eles estão errados também. Então, como que eu faço para alinhar isso? É preciso entender que existe o homem e a mulher, existem diferenças e a gente precisa compreender isso para usar isso ao nosso favor. Enquanto a gente não compreende, a gente fica errando, fica olhando o outro com os nossos olhos. Eu quero que o outro me entenda com os meus olhos. E aí a gente só se decepciona. É preciso ter equilíbrio emocional, você entender como agir dentro de uma briga, você agir quando você tiver um conflito, quando você tiver uma dificuldade no casamento. Porque senão a gente fica errando. Aquela coisa, né? Batendo cabeça. E a gente não sabe o que fazer. Porque agora você está entendendo que seu marido é diferente. Poxa, se ele é diferente, eu posso usar isso a meu favor. Se ele gosta que as coisas sejam claras, se ele não entende a indireta, então eu já vou usar isso a meu favor. Vou parar de me aborrecer com isso. Porque às vezes a gente fica. Tá vendo como a gente cria, às vezes, monstros pra gente? A gente mesmo joga indireta, quer que ele entenda, e a gente depois ainda fica chateado. Olha só como que a gente faz conosco. Entende isso? Quando você começa a compreender essa dinâmica da relação, fica tudo mais leve, fica tudo mais fluido e você consegue ter uma relação melhor. Entenda que o homem é diferente da mulher e a gente precisa tratar o outro como ele precisa e como ele gostaria de ser tratado. Tudo isso já vai ajudando nesse caminho aí de você ter fluidez, de acabar com as brigas no seu casamento. Um grande beijo e gratidão.